Lucas 13. Ai, ai. Lucas, capítulo número 13, verso número 10 até o 16. Uma mulher curada no sábado. Aleluia. Antes de lermos esse texto, vamos orar. Obrigado, Pai, por sua palavra que já é ungida, sua palavra que já é poderosa, sua palavra que já tem tudo que nós precisamos. E hoje nós recebemos isso pela fé. Muito obrigado, Pai, pela operação do Teu Espírito aqui nessa noite, por uma unção que está em nós e sobre nós. No nome de Jesus. Amém. Quem crê nisso? Amém. Certo. Lucas 13, versículo número 10. Certo sábado, Jesus estava ensinando numa das sinagogas. E ali estava uma mulher que tinha um espírito que a mantinha doente. Havia quantos anos? 18 anos. Ela andava encurvada de forma que, de forma alguma, podia endireitar-se. Versículo 12. Ao vê-la, Jesus chamou à frente e lhe disse: mulher, você está livre da sua doença. Então lhe impôs as mãos e imediatamente ela se endireitou e passou a louvar a Deus. Versículo 14. Indignado porque Jesus havia curado no sábado. Olha só, indignado porque Jesus havia curado no sábado, o dirigente da sinagoga disse ao povo: há 6 dias em que se deve trabalhar. Venham para ser curados nesses dias e não no sábado. Rapaz, olha só. Indignado porque a mulher tinha sido curada quando, gente? No sábado. Que absurdo você pode curar sábado. Pode curar outro dia, no sábado não. Versículo 15. Respondeu-lhe Jesus: hipócritas. Cada um de vocês não desamarra no sábado o seu boi ou jumento do estábulo e leva dali para dar-lhe água? Então, esta mulher, uma filha de Abraão, a quem Satanás mantinha presa por 18 longos anos, não deveria no dia de sábado ser libertada daquilo que aprendia? Versículo 17. Tendo dito isso, todos os oponentes ficaram envergonhados, mas o povo se alegrava com as maravilhas daquilo que ele estava fazendo. Rapaz, olha, o texto já começa assim, era sábado. O ponto era sábado e Jesus curou essa mulher no sábado. Jesus estava numa sinagoga, era um lugar da prática religiosa dos judeus. E Jesus estava ali, aparece essa mulher, Jesus vê essa mulher encurvada e ele decide ministrar essa mulher. Essa mulher é curada, chama essa mulher à frente, impõe as mãos sobre ela, essa mulher recebe uma cura, mas o chefe da sinagoga fica, a Bíblia diz o seguinte, indignado. Indignado, ele está chateadíssimo. Ele está ali assim, que absurdo que essa cura aconteceu logo hoje. É como se alguém chegasse aqui e falasse: olha só, não. Cura é sábado, na sala é sexta-feira na sala de cura. Só na sala de cura acontece cura. Não, outro dia não tem cura, não. É só na sexta-feira na sala de cura. É só na segunda-feira da prosperidade. Na terça-feira da libertação. Na quarta-feira do clamor por alguma coisa. Na quinta-feira aconteceu lá o quê? Mas você veio nesse outro dia, esse dia não pode. Esse é o dia que a gente não faz essas coisas. Esse é o dia que o milagre não deveria acontecer. É outro dia. Mas Jesus, ele vai dar uma resposta para esse homem. Ele vai trazer uma clareza. E presta atenção, Jesus tinha operado o milagre com a mulher, o cara vai falar com o povo. Fala assim: olha, ele está errado. Isso aí não é de Deus, não. Se fosse de Deus, tinha feito o quê? Outro dia. O que é de Deus acontece nos nossos regulamentos, de acordo com a nossa norma. E aí Jesus, ele vai trazer para esse homem uma outra realidade. Ele vai dizer o seguinte: olha, você faria isso por um jumento. Imagine para essa filha de Abraão. Jesus estava ali lembrando que havia uma superioridade da aliança. Que havia uma coisa mais importante do que o cumprimento daquela lei daquele sábado. Quem está conseguindo entender? Amém? E para ficar muito claro, gente, Jesus, em muitos momentos no Novo Testamento, em muitos momentos dos evangelhos, Jesus não estava obedecendo a lei que era imposta.
ele cura a mulher no sábado, ele livra a mulher pega em adultério, ele vai deixar os discípulos comerem na hora que não é para comer, no dia do jejum. Tá certo? Então, Jesus não estava ali cumprindo a lei. Quando a Bíblia diz que Jesus cumpriu a lei, é porque ele levou a lei ao seu fim, à sua conclusão. E não exatamente porque ele estava obedecendo a lei. Jesus nunca precisou, Larissa, oferecer um sacrifício pelo pecado dele. Ele não precisou fazer isso. Ele não tinha nem motivo para fazer isso. O sacrifício era ele próprio. Ele não precisava oferecer. Chegar num tempo aqui, esse aqui é o meu. Não precisava fazer isso. Amém? Então, eu quero olhar com você aqui o fato de Jesus ter usado o seguinte argumento aqui. Uma filha de Abraão. Uma filha de Abraão. Como quem diz? Ela tem o direito de ser curada. Ela tem o direito de receber isso aqui. Ela tem o direito de desfrutar dessa realidade em Cristo. Ela tem esse direito porque ela é filha de Abraão. Ela está na aliança de Deus. Ela faz parte dessa aliança. E a aliança de Deus é maior do que essa lei que vocês estão tentando colocar. Nós estamos falando nessas semanas sobre agir em fé. Amém? Amém? E eu falei, eu tenho repetido, vamos ver se vocês lembram de alguma maneira, 4 tipos de ações de fé. A primeira, quais são? Ações naturais. Fé tem um comportamento. E o primeiro comportamento da fé não é nada espetacular. É apenas ações naturais. São as coisas naturais que eu e você precisamos fazer. Eu e você fazemos essas coisas. Nós estamos agindo pela fé nessas coisas. Em segundo lugar, nós temos as ações que estão explícitas na palavra. Comandos da palavra, instruções da palavra. Coisas que a palavra já diz que nós devemos fazer. Amar ao próximo, sim ou não? Está escrito, não precisa nem orar sobre isso. Está escrito ali e você já vai agir naquilo. Ok? Terceiro tipo de ação. Ações inspiradas pela palavra. Fala comigo assim, ações inspiradas pela palavra. Que eu deveria ter falado semana passada, mas eu não sei o que aconteceu comigo semana passada, que eu não falei nada à noite. Não foi? Eu cheguei aqui ao Gálatas 2 e não era aqui, mas tá tudo bem. Tá tudo certo. O que são ações inspiradas pela palavra? É quando você olha o testemunho das Escrituras e aquilo serve como um exemplo que te inspira a agir em fé. Você não tem que agir... assim, eu espero que você nunca faça isso, né, Alisson? Você não tem que derrotar o seu Golias no sentido literal da coisa, né? Graças a Deus, o Golias já foi derrotado. Até porque a gente não espera que o Alisson saia daqui desse culto pensando o seguinte, rapaz, eu vou derrubar aquele Golias amanhã de manhã, sai ele com uma peixeira dentro da bota, né? Uma pedra na outra, dele uma pedrada e corta a cabeça de ninguém. Por favor, não faça isso. Não é algo literal, amém? Mas fala sobre uma inspiração de crer em Deus para agir de acordo com aquilo que você crê, inspirado pelas Escrituras. Amém? E por fim, ações inspiradas pelo Espírito Santo. Aquilo que Deus vai falar pessoalmente com você. Em nenhum lugar do Antigo Testamento estava escrito para Josué que dá a volta em montanha, dá a volta em muralhas, faz as muralhas cair. Em nenhum lugar, certo? Não estava escrito assim, você darás tua volta 7 vezes. Não tem. Deus falou isso para ele creu naquilo que Deus falou e ele começou a agir naquilo que Deus falou. Mas não tinha nenhum lugar escrito que ele tinha que fazer aquilo. Tá certo? Amém? Então, nós temos esses tipos de ações. Só que essas ações são baseadas, fundamentadas numa fé que nós temos. Só que, de maneira geral, deixa eu resumir aqui, encurtar bastante para a gente poder ganhar tempo, é o seguinte. Fé na palavra de Deus não é igual de uma maneira total. Fé possui coisas específicas de uma pessoa para outra. E existe uma diferença entre a fé daqueles que viveram no passado e a fé que nós vivemos hoje. Eu não estou dizendo que o poder de Deus mudou, mas depois da cruz, a prática da fé mudou. Ela transicionou. E eu quero usar esse texto como um exemplo para você entender que, dessa maneira como Jesus lidou com esse caso, é a maneira como nós nos movemos em fé. É a maneira como nós nos movemos pela fé.
Jesus disse que aquela mulher era filha de Abraão e que ela tinha o direito de ser curada, que ela tinha como um fundamento para ser curada. Nós, em Cristo Jesus, não estamos vivendo numa fé onde nós estamos esperando Deus fazer alguma coisa, mas uma fé em que nós, hoje, em Cristo, temos uma herança, ou como podemos dizer, um direito de aliança. Está fazendo sentido? Vamos lá. Abraão vive pela fé, esperando Deus fazer. Deus falou que vai fazer, eu creio que Deus fará. Ele disse, então ele vai cumprir. Isso é algo maravilhoso, é algo muito poderoso. Mas essa foi a fé do Abraão. A fé de um homem que viveu sem a palavra, que viveu sem o Espírito Santo, por dentro. De um homem que não tinha o nome de Jesus. De um homem que estava vivendo baseado em uma promessa. Nós temos superiores promessas em Cristo. Mas eu quero te mostrar algo. Que em Cristo Jesus nós vamos experimentar de milagres, nós vamos experimentar de manifestações, vamos experimentar de curas, vamos experimentar de todas essas coisas, não porque Deus vai fazer, mas porque Ele já fez. Fé não é mais a convicção de que Deus vai fazer. Fé hoje é a convicção de que já está tudo feito. Ele já fez tudo, não ficou coisas pela metade. Quem está conseguindo entender onde eu quero chegar? Nesse sentido, nós não temos apenas uma promessa, nós temos um direito. É como se Deus estivesse falando assim para você, Sara, eu prometi e eu cumpri. Toma. Agora é a sua vez de tomar posse. Glória a Deus. Eu vou pregar agora para Ali. Glória a Deus para você, aleluia, empolgado. O que eu estou dizendo aqui hoje, gente, é que quando nós entendemos que já está tudo feito em Cristo Jesus, o nosso comportamento de fé muda. Você não está mais agindo numa fé para que Deus faça alguma coisa. Não estamos mais agindo em fé para que Deus se manifeste. E eu posso aqui dizer que esperar que alguma coisa aconteça é o caminho mais rápido para a frustração. E, por favor, não me entenda mal, porque eu também vim da fé e nós crescemos, nós falamos, nós declaramos nesse ambiente de fé, amém? Amém? Glória a Deus por isso. Graça e fé, certo? Só que se a gente não ajustar isso, querido, nós vamos viver na expectativa de Deus fazer. E vou dizer uma coisa para você, isso não é exatamente fé, isso pode ser uma boa esperança, mas não é fé. Boa parte daquilo que a gente vive é essa esperança assim, não, Deus vai fazer na sua vida, creia que Deus vai fazer, confessa que Deus vai fazer. Eu entendo o valor da confissão, a declaração é essencial, eu quero chegar nisso lá, mas o ponto é que isso não é uma troca para que Deus faça, Ele já fez. Você não vai declarar para Deus fazer. Enquanto você ficar declarando para Deus fazer, você vai ficar andando num caminho mais perigoso de você ficar frustrado. Porque a questão nessa aliança não é Deus fazer. Ele já fez. Ele concluiu. Ele pegou assim, olha, tá aqui. Mas pastor, o Abraão andou pela fé, crendo que Deus iria fazer, aleluia, pelo Abraão. Mas agora ele já veio, ele já realizou. Minha fé não é para crer que Deus vai fazer, é para que eu me mova e eu, por meio de comportamento de fé, traga isso à existência. Eu não estou colocando aqui o você no centro. Ele já fez tudo. Mas o ponto aqui é para que você entenda, calibre, saia do Deus vai fazer para um Deus que já fez. Fala comigo assim, Deus já fez. Está tudo feito. Está consumado. A linguagem dessa nova aliança é uma linguagem de herança. Eu não sei quem foi que perguntou, acho que foi no Aldo Mergulhados, alguém falou sobre aquele texto de Mateus 11, sobre o reino de Deus ser conquistado pela força. Não sei se foi você. Foi você. Você sempre faz melhores perguntas. Muito bom.
O reino de Deus, pastor, mas até João Batista, até agora, Jesus falou isso. O reino de Deus sendo conquistado à força. Tá certo, eu entendo o que Jesus falou. Mas assim, quando Jesus ele morre na cruz, ele ressuscita, o reino deixa de ser conquistado à força e passa a ser uma herança. Você sabe como é que a herança funciona? Alguém trabalha, alguém conquista e você recebe. O nosso papel nessa aliança é receber. É tomar posse das coisas. Fé é ação que toma posse. Fé é ação que possui. Faz sentido? Em Cristo nós já somos donos, mas existe uma diferença entre ser dono e possuir. Já é seu, a graça te deu, a graça te entregou. Você já tem, você já é curado, você já é próspero. Você já tem tudo. Amém? Em Cristo Jesus nós temos todas as coisas. Está escrito isso, amém? Mas agora, possuir é diferente. Possuir envolve fé para agarrar, fé para agir, fé para manifestar as coisas. E isso, gente, assim, nossa Deus, isso foi um conflito na minha cabeça, porque todas as palavras que eu recebi na minha vida eram sobre Deus vai fazer. E aí, Deus falou assim, mas isso tudo que eu estou te falando, eu já fiz. Eu tenho um amigo chamado Matt Spin. Pensa num homem louco. Muito louco. Depois você pesquisa, tem uma plataforma da igreja lá, tem uma aula que ele deu um dia, sei lá, de profético, né? Aí o Matt, ele foi chamado só para aquela gente da nova era, pessoal, assim, sabe, hippie, nova era, bruxo. É com ele, entendeu? Essa galera, Matt Spins. Ótimo. Ele vai para aquele festival que tem nos Estados Unidos, que é um festival que o pessoal faz no deserto, que fica lá. É um festival que o pessoal fica usando droga, fazendo magia. A coisa de louco. Aí, quem vai? O Matt Spins. Ele vai lá. Porque é a vibe dele, né? Ele acha aquilo o máximo. Cada um no seu cada um e eu em Cristo. Ele acha aquilo o máximo. E ele chega lá e ele ministra. E aí ele estava ministrando sobre isso. E ele falou assim, olha, muito das coisas que nós recebemos, nós falamos assim, olha, Deus, como se Deus fosse fazer, são coisas que de fato já realizou em Cristo. Que não depende da ação de Deus realizar novamente, mas de reconhecermos aquilo que ele já fez. Nesse sentido, gente, fé é reconhecimento daquilo que já está em Cristo Jesus. Ninguém aqui espera que Jesus venha morrer na cruz novamente para te salvar, porque ele já fez isso. Só que junto com a salvação, não veio somente a redenção, o perdão dos nossos pecados. Veio nele, todas as coisas já foram realizadas. Tudo já foi feito. E agora, assim como nós recebemos salvação, nós podemos receber todas as outras coisas. Fé é tomar posse das coisas. Faz sentido? E eu sei que a gente, vez ou outra, escorrega no Deus vai fazer. E eu não tô reclamando aqui, não. Eu não tô te encorajando que você não tem uma boa expectativa em Deus. Mas fé vai pegar essa expectativa e vai trazer pro agora. Fé vai entender o seguinte, olha, tudo isso que eu estou almejando que Deus faça, já está feito. Por que pessoas às vezes ficam frustradas quando não vem uma cura? Porque alguém disse para elas que quando elas fizerem isso, X ou Y e Z, elas serão curadas. Quando alguém fizer, aí Deus irá fazer. É sempre assim, uma condição e mais uma consequência. Um adicional. Se você fizer isso, aquilo outro, talvez Deus faça. E aí alguém pergunta assim, pastor, e quando Deus não faz? Pergunta errada. A questão não é se Deus vai fazer. Nunca foi essa a questão verdadeira. A questão não é se Deus vai fazer. Não é essa a questão. A parte de Deus já está feita. 1 Timóteo 6,12. 1 Timóteo 6, verso 12. Vai estar aqui na tela. Combata o bom combate da... Combata o quê? O bom combate da... Tome posse da vida eterna, para a qual você foi chamado e fez boa confissão na presença de muitas testemunhas. O combate da fé, combata o bom combate. Glória a Deus, combate é bom. Se fosse ruim,
Se alguém disser para você que é uma batalha terrível, por favor, fuja. Fuja. É uma batalha terrível, pastor. Está horrível essa batalha. Você, pastor, o senhor vai lutar por mim? Eu não, Jesus já lutou, glória a Deus. Amém, aleluia. Claro que eu posso orar por você, batalhar em oração, dá tudo certo. Mas o ponto aqui é o bom combate da fé. Tome posse. Essa palavra tomar posse é uma palavra muito importante, porque nós precisamos aprender a receber. Fé é agarrar. Fé é trazer existência. Fé é se comportar sabendo que já está feito. Aí eu te pergunto, querido, como a sua vida de oração muda, sabendo que aquilo que você quer que Deus faça, a boa notícia é que Ele já fez. Como sua vida de oração muda? Como é que você ora agora sabendo que já está tudo feito? Como é que você louva agora sabendo que já está consumado? Como é que você vai glorificar? Como é que você vai trabalhar amanhã sabendo que a parte de Deus já está feita há muito tempo? Tem 2000 anos que Deus já fez. É porque a gente tem um mau comportamento de achar que a cura aconteceu quando a gente vê. Mas a verdade é que a cura aconteceu, não foi nem na hora que você declarou. Foi há 2000 anos que a cura aconteceu. Você declarou, você estava recebendo. Confissão é algo maravilhoso, mas não é uma troca para Deus te fazer. Confissão, na verdade, é uma maneira de nós reconhecermos aquilo que já é nosso. Confissão é para se apropriar das coisas. Não é para Deus fazer. Não é para Deus fazer. Não é para Deus fazer. Deus vai fazer. Oh, glória a Deus, aleluia. Deus faz. Sim, Ele é tão fiel naquilo que Ele faz, que Ele foi lá e já fez. Deus é antecipado, gente. O que Ele diz lá em Salmos? Enviei minha palavra e você foi curado. Acabou. Não ficou parte faltando para Deus. Deus foi lá e fez. Deus realizou. Toda a linguagem do Novo Testamento é sobre herança. É por isso que Paulo ele é tão enfático sobre isso. E eu quero abrir mais um texto aqui com vocês hoje, em Efésios 3. Eu sei que esse texto é um texto muito bom, muito clássico, um texto muito didático. Mas toda a linguagem do Paulo no Novo Testamento, a linguagem dos apóstolos, são linguagens de realidades. São coisas que já estão feitas. Ele não diz, Deus, você será uma nova criação. Ele diz que somos. Ele não diz que você será justiça. Ele diz o seguinte, você é justiça. Foi justificado. É tudo fato consumado. Você foi abençoado com toda a sorte de bênçãos. Não diz assim, se Deus quiser, pastor, Deus vai me abençoar. Quando Deus... Nossa, eu gosto de uma mágica dessa. Quando Deus me abençoar... Se Deus me abençoar certinho... Ainda tem essa, Deus abençoar certinho. Porque tem hora que eu abençoo errado, né? Se Deus me abençoar certinho, Deus me abençoando, pastor, eu faço. Pronto. É aquilo. Tu já não crê nem que você é abençoado agora e ainda tem dúvida sobre depois. Já está tudo no meio do caminho aí, não sabe se foi ou se não foi. Nem consigo entender aqui. Glória a Deus. Amém. Efésios 3. Efésios 3. Versículo 20. Versículo 20. É muito engraçado quando as pessoas estão na sala de cura. E, de alguma maneira, as pessoas já ouviram alguma mensagem. Geralmente são as pessoas que já são evangélicas. Assim, evangélicas, crentes, alguma coisa desse tipo, católicos. Sejam todos muito abençoados. A gente não fica por aí condenando as pessoas, né? Lembrando, nem eu te condeno. E aí as pessoas, elas vêm e é natural, né, Aline? A pessoa chega assim e fala assim, eu sei que Deus vai fazer. Eu entendo o que você está dizendo. Eu entendo que você acredita que algo bom pode acontecer. E eu também acredito nisso. Eu entendo que você quer ver a manifestação. Só que antes da manifestação, eu preciso entender algo que Deus já fez. E não é uma questão de Deus vir aqui e fazer de novo. E ao longo do tempo, ministrando, a gente vai percebendo. Eu não sei quantos testemunhos eu já vi, sei lá,
Muitos. Com certeza mais do que centenas, provavelmente milhares. Mas o ponto é, quando a gente vai chegando no momento, a gente começa a perceber que a chave do romper é você entender que já está tudo feito. Porque isso vai te livrar, por exemplo, da performance. Quem aqui já ministrou e nada aconteceu? E você ficou meio chateado. Só comigo que aconteceu. Você nunca aconteceu comigo, pastor. Já aconteceu comigo, de eu ministrar e pensar assim, rapaz, não está acontecendo nada. Porque eu estava na expectativa de que algo acontecesse, sabe? E parece que a coisa não está andando. Mas eu estou firmado em fé, estou confessando a palavra. Eu estou declarando. Eu também estou. Agora, se eu entendo que a questão não é fazer acontecer, mas crer que já está feito, e por meio desse comportamento de fé, manifestar isso, eu começo a sair da performance. Eu não estou indo para nenhum lugar, indo para as ruas, ministrando sala de cura, com a expectativa de que Deus faça, ou que eu estou tentando fazer. Eu estou indo sabendo que se de fato ele ressuscitou, e ele ressuscitou, já está tudo feito. Isso muda, me tira da performance totalmente. Está tudo feito em Cristo Jesus, é só uma questão de eu continuar aqui. Acabou. A questão da falta de romper, gente, é só um ponto de perseverança. Puramente esse, de você ficar posicionado e continuar ouvindo a palavra de Cristo, porque fé continua vindo e aquilo continua acontecendo, porque já está feito no Espírito. Faz sentido? Amém. Agora que eu vi. Tô vendo. Foi sexta-feira, irmão. Hoje já é domingo já. O time passou. O time passou, tá? A sua família também já está no feito. É só você agir em fé. Às vezes a ação de fé é você chamar para o café também. Também faz parte. Amém. Não. Efésios 3, versículo 20. Eu amo esse texto. Mas ele, às vezes, é mal compreendido porque ele nos coloca nessa posição do Deus vai fazer. E nos tira da compreensão daquilo que já é. Olha só o que o texto vai dizer. Olha só. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais de tudo que pedimos ou... É verdade isso, sim ou não? Então, Deus é poderoso para fazer. Aquele está falando sobre Deus. Aquele que é poderoso para fazer. Ele é poderoso, sim ou não, gente? Uhul! Aleluia, Alisson! Tem poder infinito. Poder infinito. Possibilidades infinitas. Poderoso, aquele que é capaz, capacidade, poder infinito, capacidade infinita, possibilidade infinita. Rapaz, a humanidade inteira está tentando descobrir como é que faz esse negócio aqui. Tá a humanidade inteira tentando descobrir como é que produz energia infinita, poder infinito. E tá aqui, ó, aquele que é capaz de fazer o quê? Infinitamente mais de tudo que pedimos ou pensamos. Pediu A na oração, tem um infinito lá. Pediu cura, tem já o quê? Um infinito lá. Olha só que coisa. Além, certo? Infinitamente mais de tudo que pedimos, e aí ele vai ainda mais ao extremo. Ou você pensa, ou seja, você nem imaginou ter a capacidade infinita. Paulo está botando uma medida ali de coisas que são muito acima, muito além. Isso é maravilhoso, sim ou não? Quem recebe disso? Fala comigo assim, infinitamente mais. Está tudo disponível. Agora, o texto não termina no infinitamente mais de tudo que pedimos ou pensamos. Tem o quê? Um segundo. E esse segundo aqui é significativo. Ele está falando sobre de acordo com algo. Segue um padrão. Tem um meio que essa coisa acontece. O infinitamente mais é maravilhoso. Todo mundo quer ver acontecer o infinitamente mais. Eu amo essa canção, mas eu sei que eu tenho crido, também sei que é poderoso para fazer infinitamente mais. Eu amo. Mas um tempo eu fiquei pensando sobre isso aqui. O segundo, o seu poder que atua em
Segundo o quê? E essa palavra segundo aqui fala sobre o meio pelo qual o poder funciona. Então, é infinito, muito mais, mas tem um caminho. Eu e você. Como quem diz, está limitado a passar por você. Segundo, o poder que já opera em nós. Se você ler um pouquinho para cima, Paulo está orando pelos crentes, para que eles conheçam a plenitude desse poder, para que eles conheçam essas coisas. Sabe por quê, querido? Porque sem você conhecer isso, você pode ter o poder disponível, infinito, mas está limitado, porque nós não aprendemos a andar nisso. Nós estamos esperando que Deus venha automaticamente do céu e faça as coisas acontecer. Glória a Deus! Eu quero te encorajar aqui hoje para te lembrar o seguinte: nessa nova aliança, a questão não é Deus vir fazer as coisas. Jesus já nos avisou, lá em João, capítulo 12, versículo 14, versículo 13, versículo 14. Ele diz assim, João 14, 12, 13, 14, ali, por ali, que aqueles que creem em mim farão o quê? As obras, e ainda o quê? Maiores. Mas peraí, calma. Quem é que vai fazer as obras? Deus ou você? Quem vai fazer? Deus ou você? Eu sei que a gente tem toda expectativa de que Deus venha aqui e faça alguma coisa. Me toca, Senhor, me abraça, me sacode. A gente tem até aquele linguajar evangélico, né? Deus, vem aqui, por favor. E a gente vai, vibra, Deus está fazendo. Aleluia! Vai fazer sim. Eu creio que toda manifestação vai acontecer por meio de nós. É só você olhar o que Jesus fez. Olha, presta atenção. Deus fez chover pão no deserto, sim ou não? Não choveu maná? Choveu maná. Agora, nos evangelhos, quando a multidão estava com fome, choveu maná de novo? Da onde veio o pão? O pão estava onde? Quem multiplicou o pão? Isso já é uma dica para mim e para você. Pastor, eu quero muito que Deus venha aqui. E se Deus quiser, Ele pode fazer. Se Ele não quiser, Ele não faz. Ou vai ver, a coisa não aconteceu porque você não se moveu. Não teve a ousadia de dar passos de fé, sabendo que já está feito em Cristo Jesus. De ir lá e dar um passo de fé, e manter, e perseverar, e andar nisso. Mas você espera realmente que Deus venha aqui e faça acontecer. Eu não estou aqui negando o poder de Deus. Eu só estou te alertando que o poder de Deus passa por meio de nós. É por meio das nossas ações, do nosso comportamento de fé, das nossas declarações, que o poder de Deus se torna manifesto aqui na terra, nessa nova aliança. Não choveu pão, Jesus multiplicou. Do mesmo modo, eu quero te alertar que toda vez que você se move pela expectativa de que algo vai acontecer, você precisa antes verificar se isso que você está esperando já de fato não aconteceu há muito tempo. Eu lembro de uma vez que eu estava numa sala de oração, não aqui em, 15 anos atrás, a gente tinha um hábito de orar 24/7. Não me pergunta como de fazer isso, mas isso acontecia. Era um lugar que tinha oração 24 horas, 7 dias da semana. E oração é algo poderoso. Amém? Só que um dia eu me dei conta assim, cara, uma coisa errada. Eu estava orando, ouvindo uma das pessoas, e a minha sala na igreja, gente, era uma sala de oração. Então, tu pensa o seguinte, tinham vários líderes e pastores na igreja, cada pastor tinha uma sala. A minha sala era uma sala de oração. Era uma sala assim, tinha uma cruz parecida com essa, só que é engraçado isso até. Era uma sala, eu deixei os adolescentes decorarem a minha sala. Então pensa, eles botaram cruz, depois eles arrancaram a cruz, enfim. Eles faziam o que eles queriam na minha sala. Eu deixei assim, faz o que vocês quiserem. Mas era uma sala para orar. E tinham várias pessoas que eram chamadas como intercessores, que iam para essa sala ficar orando e tudo mais. E aí eu estava reparando o seguinte, cara, tem uma coisa errada com essa oração. Aí um dia alguém estava orando assim, Senhor, faz justiça na terra e tal, faz justiça pelo Rio de Janeiro e tudo mais, e justiça pelo Janeiro, vai, faz acontecer, Senhor. E tem até aquela música que a gente até
Vem fazer o que nenhum homem fez, vem fazer. Vem fazer o que Joel falou, vem fazer, faz. Sentado, me veio um estalo assim, ó. Olha isso mais não. Foi em amor, mas foi muito, muito engraçado, porque eu disse assim, rapaz, justiça ele já fez, sim ou não? Por que eu vou orar para Deus fazer justiça de novo? Faz justiça, Senhor! Por quê? Ele já não fez justiça. Mas na minha causa ele não fez. É só você receber. Então, na sua causa, na tua vida, reconhecer que a justiça já foi feita em Cristo Jesus. Quem está conseguindo entender? Amém? Já está feito justiça. E aí, eu fui começando a perceber, vou começar a passar um filtro, algumas coisas passando assim, peraí, está orando tudo aquilo que ele já fez. Não, porque Deus, ele vai nos dar. Eu falei assim, eu sei, mas isso aí que você está falando que ele vai nos dar, ele também já não deu? Então, existe uma vida de oração onde a gente não se move para ficar pedindo para Deus fazer aquilo que já fez. Onde nós vamos entrar na oração como um relacionamento vivo, sabendo que ele já fez. Você não está falando com uma IA, gente, é um pai. E ele está falando para você assim, filho, filha, já fiz. Como é que vai ser a nossa conversa a partir de agora? Como vai ser o nosso papo a partir de agora? E aí eu parei de orar pedindo para Deus fazer. Eu comecei a falar assim, pai, me ensina então como eu vou trazer isso para cá. Me mostra. O Espírito Santo, gente, ele foi colocado em nós como um mestre para nos ensinar, para nos mostrar como as coisas podem acontecer. Então, assim, você sabe tudo isso que eu estou falando? Já está tudo feito? Pergunta para o Espírito Santo, assim, Espírito Santo, eu sei que já está feito. Como é que eu trago agora? Como é que isso se torna realidade? Às vezes ele vai te levar para a oração, às vezes ele vai te levar para a adoração. Não tem uma fórmula, mas tem uma vida de fé, sabendo que já está feito. Aleluia! Glória a Deus! Tinha uma menininha, hoje eu estou na sala de cura, tá bom, tá certo. Tinha uma menininha na sala de cura. Que menininha ousada. Um cara com enxaqueca quase morto. Foi levado, praticamente acamado para uma sala de cura. A menina me vem. A gente aqui não tem hábito de usar essas coisas, mas essa menina, ela tinha uma trombeta, como fosse um brinquedo. Tu pensa numa criança. Ontem estava tendo um jogo do Brasil, já foi assim. Ah, glória a Deus. Eu não tenho nenhum tipo de sensibilidade, mas eu arranjei um fone. Eu fiquei assim, amém. E essa menina tinha uma trombeta. O cara com enxaqueca gravíssima, sem conseguir abrir o olho, quase imobilizado. A menina botou a trombeta no ouvido dele e... Pede criança, tá tudo certo. Morreu. Eu acho que morreu. O cara só se tremia. O cara ficou curado. Mas assim, a menina estava andando numa realidade. Está consumado. Está feito, então vamos. Teve essa que foi aqui no Jardim Amália até. Uma senhora que ela chegou na sala de cura. E assim, a sala de cura ficava do lado do hospital do câncer. E ali o pessoal fazia química e tudo mais, paciente já em estado avançado, enfim. Aquela coisa bem desafiadora. E aí, estava ministrando na sala de cura, alguém teve uma visão que foi uma cruz, está consumado. O que faremos? O pessoal começou só a agradecer, obrigado pelo feito, e rir. Que sala de cura estranha, né? Imagina só você chegar num lugar, as pessoas estão com a mão em você e rindo. Assim, vocês estão rindo de mim? O que vocês estão fazendo? Vocês estão rindo da minha... Bem, era a direção do Espírito Santo. O que eu não consigo entender? O Espírito Santo é o mestre do milagre, amém? Ele sabe como faz. Se é para ficar ali, fica ali. As pessoas começaram a agradecer, rindo, agradecendo e tudo mais. A coisa foi... A senhora... Não tem como você... Assim, e aí? Vê se o câncer está aí, porque o câncer estava interno, enfim. Ela foi fazer o exame. O câncer sumiu. Mas assim, eles estavam só se alegrando, só rindo. É que nem aquela senhora lá da Salsa Natural essa semana, a mesma coisa. Eu não sei o que o Marcos... Cadê o Marcos? Está lá dentro.
Eu não sei o que o Márcio falou para a moça, que ela está agora mandando mensagem para todo mundo. Eu fiz o exame, eu nem sei o nome do exame. Eu fiz o exame, não tem mais nada. E ela fica mandando isso agora para todos os grupos e todas as pessoas. E ela fica mandando, assim, disparando. Mas quem disse isso para ela? Como a gente sabia o que fazer? Foi o Espírito Santo. Gente, fé não é fórmula, mas fé é o reconhecimento que já está tudo feito. Não é andar esperando Deus fazer, mas você precisa começar a orar assim, Espírito Santo me ensina como que eu vou trazer isso à existência. Vai ser louvando, vai ser confessando, nem sei, presta atenção, eu não estou aqui anulando a confissão não, tá? Mas assim, nem sempre é você ficar confessando para sempre, às vezes é só para você se render. Se rende. Eu não estou aqui endossando prática de você tocar chofar, fazer ato, não estou falando nada disso. Estou falando para você o seguinte, ouça o Espírito Santo. Já está tudo feito. E ele sabe agora como trazer do espiritual para o natural. Ele já sabe como faz isso. É só você parar para ouvir. É só isso. Seja para cura, seja para prosperidade. Sabe, tem coisas que o Espírito Santo vai falar assim para você. Alessandra, é contigo. Faz desse jeito aqui. Você vai fazer daquele jeito ali. Acabou. Ele sabe o que tem que ser feito. Amém? Vamos ficar de pé. Não é para você pedir para Deus fazer. Por favor. Amém, amém. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais de acordo com o poder que opera já em nós. E existe um poder operando em mim e você. Em mim e em você. Quem crê nisso? Todas as possibilidades divinas, toda a manifestação já está disponível. Uma vez, um dos líderes da sala de cura, ele tinha um problema no braço. O braço dele soltava. É uma coisa muito louca. Todo mundo já tinha colocado a mão nele. Todo mundo já tinha declarado tudo que ele queria. Assim, o Randy Clark botou a mão, o Bill Johnson, o Reagan filho, o Reagan pai. Todo mundo já tinha botado a mão naquele braço. Já tinha acontecido já de tudo para aquele homem ser curado, aquele braço continuar daquele jeito. Mas ele parou e falou assim, Espírito Santo, Pai, me diz como. E aquilo era um problema para ele porque ele não conseguia trabalhar. E aí o pai falou para ele assim, olha, toma ceia todo dia. Assim, ele não tomou a ceia uma vez não, a gente tomou a ceia durante todo o dia, durante muito tempo. Sabe assim, prolongadamente. Todo dia, ceia, muito obrigado. Pai. Ele não tomava ceia para que a coisa acontecesse, já estava só tomando mesmo, só louvando a Deus. Um dia ele foi fazer o exame e ele percebeu que o braço dele não estava mais soltando. E ele percebeu o seguinte, cara, alguma coisa aconteceu aqui. Mas tá tudo bem, já está tudo feito. Tá tudo certo. Ele foi fazer o exame e havia alguma coisa aqui, não tenho para saber melhor. Tinha um trem aqui que não tinha no braço dele, ou seja, não tinha um músculo, eu não sei. E ele foi fazer o exame e a coisa estava lá de volta. Estava lá. Mas ele não entrou nesse processo para que Deus fizesse acontecer. Mas como uma lembrança, ele entendeu que naquele tempo ele estava tomando a ceia para lembrar que todas as coisas já estão feitas em Cristo. Nós precisamos dessa consciência de que já está tudo feito. Nós vivemos por uma herança, nós tomamos posse disso. Nós estamos combatendo o bom combate da fé, e o bom combate da fé não é lutar com Deus para que Deus faça a coisa acontecer. Eu sei que Jacó lutou com o Senhor, e ele foi tocado, e você está aqui, Senhor, eu não saio daqui se eu não conseguir, e eu vou continuar. Amém! Você agora não está mais na posição de alguém que está lutando com Deus. Você não está tentando tirar de Deus a sua bênção. Ele já te abençoou. Cristo já foi lá. Cristo já ofereceu o perfeito sacrifício. Já está tudo feito. Não estamos mais na fé de que Deus vai realizar alguma coisa. Mas na fé de um Deus que já fez tudo. Já está tudo feito em Cristo. A manifestação não depende de Deus vir fazer, mas de andarmos em fé. E isso não é uma exigência de fé. Porque a palavra não nos exige fé, ela nos traz fé também. Ouvir a palavra e a fé é o quê? Vem. Se eu não vi um romper, eu me exponho à palavra. Também não é uma falta de poder. O poder de Deus está disponível.
Eu preciso apenas andar na consciência disso. Andar sabendo que esse poder já está em mim, em nós. Através de nós. Quem consegue entender isso? Então pergunte ao Espírito Santo agora. Você não precisa de um arrepio evangélico. Eu estou falando assim, querido, eu sei. Não é para ofender você. É porque a gente precisa dar uma chacoalhada nisso. Não é para você se sentir mal com as coisas que você aprendeu. Por favor, não é isso. É para que você se atente para algo. Você não precisa sentir alguma coisa. Jesus nunca operou uma cura, um milagre, porque ele estava sentindo uma coisa diferente. Você pode olhar na Bíblia. Ele sabia quando havia um poder. Mas primeiro nós cremos. Depois nós sentimos. Primeiro cremos, depois sentimos. Então, Espírito Santo, eu sei que você já está aqui. E Pai, nós te pedimos por meio do Espírito Santo. Nos ensina hoje a como andar na realidade que já está tudo feito. Nos ensina hoje a orar sabendo que já está feito. A louvar sabendo que já está feito. A declarar sabendo que já está feito. Nos ensina a transicionar, a sair da esperança e entrar na fé da obra consumada. Eu oro, Pai, por aqueles que estão aqui essa noite e de alguma maneira estavam frustrados porque coisas não aconteceram. Estavam chateados porque Deus não fez. Pai, nós oramos agora por revelação, por olhos iluminados, para que eles conheçam a herança, que eles se vejam como herdeiros e co-herdeiros com Cristo. O Pai está te mostrando hoje como tomar posse. Seja com palavras, aquilo que você vai crer. Não comece perguntando, Deus, o que eu vou fazer. Comece perguntando, Pai, como eu posso crer a respeito disso? Como eu posso crer a respeito disso? Aline, você pode perguntar para o Pai, como eu posso crer? Como eu posso crer? A verdade de Deus muda como nós pensamos. Como eu posso crer? Como eu posso crer? Depois pergunte para ele, Pai, sabendo disso, como eu posso agir? Como eu posso falar? Deus pode falar para você coisas. Você vai se alegrar. As coisas que Deus diz não são um peso para nós. Se você ainda tem ouvido comandos, instruções, inspirações de Deus, e isso pesa para você, esse é um encorajamento para você renovar sua mente. Pessoas salvas, familiares que você não sabia mais como lidar. Eu estava aqui compartilhando um testemunho do meu irmão. Vocês não vão conhecer meu irmão. Mas eu quero compartilhar isso para você ser encorajado. Uma das pessoas mais poderosas que eu já vi se movendo, sabe? Meu irmão. Para curar os surdos, não, meu Deus do céu. Mas chegou um momento que ficou uma coisa assim meio nebulosa, parecia que ele estava tão distante. E eu fui junto com a minha mãe, a gente foi orar. Tipo assim, Pai, nos diz como nós vamos nos mover. Como nós podemos falar sobre isso? O que nós devemos fazer? Nos ensina como. Nos traz tua instrução. E o Espírito Santo começou a trazer palavras. O Pai falou assim para mim assim, ó, continua com os mesmos olhos. Nada mudou.
Deus vai te mostrar como você vai lidar com algumas pessoas, às vezes com sua mãe, seu pai. Com filhos. Ande pela fé, sabendo que já está tudo feito. Se você foi elevado a acreditar e você ficou decepcionado com coisas que falam para você que Deus iria fazer, talvez você foi sacudido emocionalmente em alguns momentos. Eu quero te encorajar a você agora trazer essas palavras para um lugar onde já está tudo feito, um lugar de descanso. Trazer essa palavra para um lugar onde agora eu estou agindo sabendo que já está feito. Pastor, mas isso aqui, essa parte aqui é a manifestação do poder de Deus, é fora do meu controle. Ok, nós entendemos isso, nós estamos também entendendo que agora o poder de Deus está operando através de nós, por meio de nós. Obrigado, Jesus. Se você já ora em línguas, eu quero te encorajar a você se edificar nisso. Vamos lá. Se você ainda não é batizado no Espírito Santo, se você ainda não ora em línguas, o Espírito Santo está dentro de você, creia nisso. Mas eu quero te encorajar hoje. Isso. São incontáveis os testemunhos que nós experimentamos. Porque enquanto estamos agindo, nós estamos nos edificando, orando no Espírito Santo. De vezes que as coisas pareciam que não estavam acontecendo, mas nós estávamos nos edificando, perseverando na oração em outras línguas, perseverando, agindo como Deus nos disse para agir. E os pequenos rompimentos começaram a acontecer. Lembre-se do Elias. Enquanto ele orava, uma pequena nuvem apareceu nos céus. Oh, glória a Deus! Entre na dimensão de gratidão. Obrigado, Pai, porque já está feito. Obrigado, Pai, pelo consumado. Obrigado, Pai, porque já está realizado. O Senhor já fez. O Senhor fez, não quando eu falei, mas há 2000 anos. E eu só estou reconhecendo que já está feito. Rokia baba rakata braka papa rakata papa rasokoto robobosoto rakata soto premere baba cresce que prelete comproso rienda cataraba baba sopre pepe te braka rakata soto che rakata soto brokoto soto. Ousadia, eu vejo na palavra ousadia. Ousadia de ação e palavras. Ousadia de ações e palavras. Ousadia. Toda timidez hoje seja rasgada pela verdade de que em Cristo Jesus o velho eu tímido e envergonhado foi crucificado. Está feito. Tem 2000 anos que está feito. Está pronto. Os perfeitos. Eu vejo o Pai trazendo para você essa palavra, ousadia. Ousadia. Você é ousada. Você é ousado em palavras, você é ousado em ações. Está feito.